Graça e paz, meus irmãos, irmão Marlone, mais uma vez, né? E nessa série de 10 vídeos nós estamos tratando de 10 coisas que nós praticamos e que pode nos impedir que as nossas orações sejam atendidas por Deus, né? Quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos e clamamos a Deus, nós esperamos uma resposta. E esperamos que Deus nos ouça e nos atenda. A Bíblia diz que Deus ouve todas as orações. Lá em Isaías vai dizer que os seus ouvidos não estão tapados e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Porém, a Bíblia também relata algumas coisas que nós às vezes praticamos e que essas coisas podem sim ser um fator que determina a nossa não resposta. Ou seja, podem ser coisas que nos impeçam de ser atendidos por Deus, certo? No vídeo passado nós falamos da desobediência. Nesse vídeo eu quero tratar sobre o pecado oculto. Sim, meus irmãos. Às vezes nós temos pecados que eu costumo de chamar de pecados de estimação. Muitas vezes nós achamos que esse pecado ele não é capaz de nos condenar ou de nos trazer consequências, mas ele traz. Os pecados ocultos são aqueles que ninguém sabe. Ninguém nunca viu você fazer, mas você sabe que você faz. São aqueles pecados que muitas vezes, como eu já falei, né, chama de pecado de estimação. A gente não consegue abandonar ele, não consegue largar ele. E muitas vezes, por mais que nós tentemos, às vezes nós não somos suficientemente fortes para isso, né? E antes de eu concluir e dizer o que nós podemos fazer contra esse pecado, eu quero ler um texto com você que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 66 e o versículo 18, que diz assim: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O salmista está dizendo que se ele der crédito, se ele der valor, se ele desejar, se ele querer aquele pecado no coração, Deus não ouvirá as nossas orações. Essa palavra ouvirá não está no sentido literal de que Deus não terá capacidade de nos ouvir, não é isso. Significa atenção. Deus olhará para nós e falava: olha, com esse pecado eu não vou dar nem atenção à sua oração. Então, para que isso não aconteça, para que as nossas orações não sejam impedidas, peça perdão a Deus, se humilhe diante de Jesus Cristo, clame pela tua misericórdia, clame pelo teu perdão, o Senhor te perdoará, a Bíblia garante isso. Peça a Ele forças para que você não volte mais a cometer esse pecado oculto que te incrimina, que te condena, porque a Bíblia diz que quando o Senhor perdoa, todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento e nem mesmo Ele mais se lembra dele. E as nossas orações, elas não deixam então de ser atendidas e respondidas. Os pecados, eles ocorrem a todo momento. Por isso, nós como salvos em Cristo Jesus, devemos ser pessoas que nos arrependemos todos os momentos também, porque pecamos em pensar, em olhar, em falar e agir. Pecamos com o nosso ser, pois somos essencialmente pecadores, pois nascemos em pecado. Por isso, precisamos ser pessoas arrependidas. Sim, somos pecadores, mas pecadores arrependidos, que não têm prazer no que nós fazemos. É isso que Deus quer de nós, para que nossas orações não sejam interrompidas ou que não sejam atendidas ou respondidas por Deus. Devemos nos livrar dos nossos pecados ocultos, para que só assim, nós recebamos as bênçãos do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe e nos guarde, que nós possamos buscar a Deus as forças necessárias para não mais vivermos com pecados ocultos. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus.